Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje não só eu trago a primeira parte das leituras do mês de setembro, como também uma super novidade, então vem conferir! Bom, a ação Minha Vida Literária 5 anos, 15 mil tá chegando ao fim, falta um pouquinho pra gente atingir 15 mil inscritos. Muito obrigada a todos vocês que estão participando, que me acompanham, dando força, apoio, enfim. E pra comemorar então essa finalização, essa reta final, eu decidi fazer uma semana inteira de vídeos pra vocês. Então a gente vai ter vídeo todos os dias essa semana. E escolhi também essa semana, porque ela é uma semana muito especial, é a semana do meu aniversário. Então eu faço aniversário agora dia 15, no sábado, e é claro que eu quis fazer algo de especial pra vocês. Então pra comemorar todas essas coisas lindas acontecendo ao mesmo tempo. Pra começar a semana, então, hoje eu trago a primeira parte com as minhas leituras de setembro. Eu li 9 livros ao longo do mês, mas pra eu conseguir falar melhor de cada um deles, eu dividi o vídeo em duas partes. Então a primeira parte vocês conferem hoje e a próxima parte vocês conferem na semana que vem, fiquem de olho. O primeiro livro que eu li no mês foi Achados e Perdidos, da Brooke Davis. Aqui a gente tem a história de 3 personagens diferentes. Uma delas é uma garotinha de 7 anos que foi abandonada numa loja de departamentos pela mãe. Enquanto ela tá lá, preocupada que a mãe dela não encontre mais ela ali e tal, ela acaba conhecendo um senhor com seus quase 90 anos que também tá lidando com um luto ali, no caso a esposa dele que faleceu, o filho dele tá querendo colocá-lo num asilo, então ele também tá passando por uma fase aí bem complicadinha e a vida dos dois acaba então se juntando e junto a eles também vem uma terceira pessoa, que é uma senhora também com seus 82 anos, se eu não me engano, que também o marido dela faleceu e desde então ela vive reclusa na casa dela. E nesse momento então de encontro entre eles, eles acabam partindo numa aventura em busca da mãe da Millie. E gente, o livro ele é tão sensível, é uma leitura assim muito peculiar, porque a escrita da autora ela é bastante poética e ela não é uma escrita assim convencional. Ela traz aqui as emoções das personagens e ela vai mostrando essa bagunça ali dentro deles. A Millie tá tentando ainda entender a morte, os outros dois estão tentando entender a própria vida, então é muito bonito a gente ver cada um deles lidando com a sua própria dor, com a sua própria dificuldade. A gente vê com eles ali que também tem momentos em que a gente simplesmente não consegue lidar com isso e que não tem problema não conseguir lidar. É uma história que eu achei bastante diferente pelos acontecimentos dela também. Eu acho que foge do clichê lidar com o luto e ao mesmo tempo tem então, como eu falei, essa narrativa poética sensível. Enfim, foi uma leitura muito bonita, muito tocante, que eu recomendo bastante pra vocês e que vale lembrar, embora uma das personagens aqui seja uma criança e a narrativa então seja pela visão dela, esse aqui não é um livro infanto-juvenil. Outro livro que eu li foi uma delicinha de leitura e foi A Livraria dos Finais Felizes. Aqui no caso a protagonista, ela vive uma vida muito pacata na Suécia, ela tem muitos planos, não tem muita ambição. Ela vive muito mais pelos livros que ela lê do que de qualquer outra forma. Por conta dela ser uma bookaholic, ela acaba conhecendo uma outra bookaholic, que é uma senhora que mora nos Estados Unidos. Fazem uma troca de livros pelos correios, a partir dessa troca nasce uma amizade entre elas e elas começam a trocar correspondências, indicações de livros e tal. Então essa senhora acaba convidando a protagonista pra visitá-la lá nos Estados Unidos e ela topa. Ela chega nessa cidadezinha, que é uma cidade muito pequenininha, que essa senhora mora. Ela descobre que a senhora morreu nesse meio tempo, né, que ela saiu da Suécia e foi pra lá. E ela chega lá e fica perdida, tipo, o que ela vai fazer agora? E ela acaba se instalando, a cidade acaba a recebendo ali e ela vai vendo que, na verdade, ela já conhece muitos aspectos, muitas pessoas ali daquela cidade por conta das cartas que ela trocava. E ela decide, então, que ela vai abrir uma livraria, que ela acha que aquela cidade precisa de uma livraria. E ela resolve então presentear os moradores com esses livros. E a gente vai vendo aqui o desenrolar de cada uma das personagens. Então a gente tem conflitos diferentes, histórias diferentes sendo narradas. E também o poder transformador dos livros. Aqui no caso eu não diria aqui sobre todas as pessoas, mas esse poder sobre a protagonista, como ela se transforma a partir disso, como ela se descobre a partir disso, e isso que eu achei muito legal da leitura. Sem contar que é muito legal a gente pegar um livro tão recheado de referências literárias das mais diversas. Juro, gente, tem Jane Austen, tem Sophie Kinsella sendo citada, tem Harry Potter, tem vários clássicos, então achei muito sensacional
essa questão das referências literárias aqui. O outro livro que eu li já foi bem diferente, foi O Vento da Noite, da Emily Brontë, que é uma coletânea de poemas da autora. Essa coletânea é bilíngue e isso eu achei muito importante. A tradução aqui é uma tradução livre, então muitos momentos a gente tem uma alteração do poema original. Então o sentido do poema é mantido, mas não exatamente as mesmas palavras, a mesma estrutura. Então a opção do tradutor fazer dessa maneira. O tradutor aqui é o Lúcio Cardoso, que é muito célebre no meio da tradução e tal. E então eu achei muito legal fazer essa comparação entre os dois, ver como que o tradutor interpretou o poema, como que ele enxergou os poemas. Falando dos poemas em si, foi uma leitura difícil de ser feita, principalmente lendo os originais, como a escrita da Emily Brontë do século XIX, tinham várias expressões aqui que eu nunca nem tinha visto, vários pronomes diferentes e tal. E poema nunca é uma leitura fácil, é uma leitura que exige bastante da gente para que a gente consiga captar tudo aquilo que está sendo dito, todas as figuras e tudo mais. E eu senti uma força muito grande nos poemas da Emily Brontë, mesmo na questão da sonoridade. Então eram poemas que, assim, que eu gostava de ler em voz alta pra ouvir realmente o poema, sentir toda essa força dele, mesmo que eu não estivesse entendendo muito bem o sentido e que eu precisasse, assim, fazer uma leitura mais atenta pra captar o sentido dele. Ainda assim, eu não sei se eu captei tudo. E eu senti também que tem muito do Moldes e Uivantes aqui, essa mesma atmosfera, as temáticas, a questão do amor, da melancolia, da frustração, mesmo temáticas como morte e tudo mais, me lembraram bastante a atmosfera de Moldes e Uivantes. Então a gente consegue ver essa marca mesmo da Emily Brontë. Uma leitura que eu me apaixonei foi Quando o Amor Bater à Sua Porta, da Samantha Holtz. Foi um dos meus romances favoritos dos últimos tempos. Que leitura envolvente e gostosa. Aqui a gente tem a história da Malu Rocha, que é uma escritora que ela tá enfrentando uma dificuldade para terminar o livro dela. Ela tem um prazo a cumprir, mas ela não sabe muito bem que rumo que ela vai dar aqui pra história. E aí, um dia, um estranho bate na porta dela. Esse estranho perdeu a memória e a única coisa que ele tem é um papel com o nome da Malu, então ela é a única esperança dele pra ele conseguir descobrir quem ele é, porque ele também não sabe. O que deixa ela mais assustada é que o nome dele é o mesmo nome do protagonista do livro que ela tá escrevendo. Então ela meio que se sente na obrigação de ajudá-lo e a história se desenvolve a partir disso. E, gente, a escrita da Samantha Holtz é extremamente envolvente. A história, eu falei que, assim, ela tem a fórmula de um romance perfeito, porque ela tem reviravoltas, tem mistério, tem aquele final clichê que faz a gente suspirar e dar pulinhos de alegria no final e se emocionar. É uma história de autodescoberta, então não simplesmente o protagonista tem que descobrir a própria identidade, mas principalmente a Malu tem que entrar em contato com ela mesma e se descobrir. Então eu gostei muito dessa questão na história, como que a Samantha Holtz desenvolveu tudo isso com tanta sensibilidade, envolvendo tanto o leitor. Então é uma leitura que eu recomendo muito pra vocês, me apaixonei pelo livro. E o último livro que eu vou mostrar hoje, outro livro que me encantou demais, foi As Épicas Aventuras da Lydia Bennet, que é a continuação de O Diário Secreto de Lizzie Bennet, que foi a adaptação moderna de Orgulho e Preconceito baseada na websérie The Lizzie Bennet Diaries. Esse livro aqui não era previsto, porque, né, gente, Orgulho e Preconceito não tem continuação, então O Diário Secreto de Lizzie Bennet não precisava de uma continuação. Só que a Lydia foi uma personagem tão envolvente na websérie, no livro mesmo, que as autoras acabaram decidindo dar uma história pra ela, dar a voz dela. Então aqui são os acontecimentos após a finalização de O Diário Secreto de Lizzie Bennet, trazendo a visão da Lydia e como que ela tá lidando com tudo aquilo que aconteceu com ela no livro anterior. E assim, eu não esperava muita coisa do livro, porque o que é legal no primeiro é justamente a gente ver como ele se liga ao Orgulho e Preconceito, como que elas fizeram essa releitura do livro, que foi muito sensacional. Eu recomendo demais o livro pra vocês. E aí eu achei, tá, isso aqui não vai ter a mesma graça, né? E eu me enganei completamente. Tanto a Lydia é uma personagem muito cativante, como ela tem uma personalidade muito forte, ela traz um humor aqui muito sensacional pro livro. Eu gostava muito dos comentários dela. Mas principalmente eu adorei ver esse processo de amadurecimento dela, também um processo de autodescoberta, ela descobrindo então aqui o que fazer da própria vida e como lidar com tudo isso que aconteceu com ela. Foi um livro assim que conversou demais comigo. Eu acho que
Muitas vezes uma leitura pode até ser que não seja tudo aquilo, mas quando ela fala diretamente com a gente, quando ela fala de modo pessoal com a gente, ela se torna uma leitura especial. E essa aqui foi uma leitura muito especial pra mim porque, como eu falei, ela conversou diretamente comigo. Eu vi na Lídia muita coisa que, assim, fez sentido pra mim. Então, enfim, eu amei a leitura, eu me diverti, eu me emocionei, eu me envolvi completamente, li de uma só vez. E, enfim, se você gostou do primeiro livro, leia esse daqui também, porque ele vale muito a pena. Então, esses são os livros que eu mostrei nessa primeira parte. Na semana que vem eu trago a segunda parte com os demais livros lidos em setembro. Fiquem de olho pra vocês não perderem. Aproveitem e já contem pra mim o que vocês acharam dessas leituras, que livros também vocês leram em setembro. E se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever, então, pra acompanhar todas as novidades. Não deixe de deixar o curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Fico muito grata a todos vocês por isso. E aproveitem e me acompanhem também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, que lá a gente consegue ter um contato mais próximo, a gente consegue conversar mais. Enfim, é isso aí. Beijos a todos, até o próximo vídeo.